passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura da Palavra de Deus, livro de Miqueias, capítulo 7, diz assim, no livro de Miqueias, capítulo 7: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, e nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, e cada um caça a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. E o melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Bem, queridos, esse capítulo 7 aqui de Miqueias, a gente nota muito bem, lendo principalmente os versos do 1 até o 6, que ele começa com tristeza. Mas, se você ler todo o capítulo, do 8 até o 20, nós vamos ver que ele começa com tristeza, como eu disse, mas ele termina com esperança. E Miqueias observava como a sociedade à sua volta estava corrompida. E veja o exemplo, né? Os governantes, os reis exigiam presentes, os juízes aceitavam subornos e a corrupção era universal. Mas Deus prometera conduzir o povo para fora das trevas do pecado, à sua luz. Então o povo o louvaria por sua fidelidade. Irmão, somente Deus é perfeitamente fiel. E Miqueias não conseguia em qualquer parte da nação encontrar uma pessoa justa, uma sequer. E isso faz a gente ficar pensando. Mesmo hoje em dia, irmão, a justiça, ou seja, a sinceridade, a honestidade, a integridade, é difícil de ser encontrada. Porque a sociedade do século XXI racionalizou o pecado. E o que mais me entristece é que até os crentes, muitas vezes, comprometem princípios cristãos a fim de fazer o que desejam. É muito fácil convencer-nos de que merecemos alguma pausa, especialmente quando todos os outros fazem o mesmo. Porém, os padrões de honestidade vêm de Deus e não da sociedade. Por isso, nós precisamos ser honestos, porque Deus é a verdade e nós devemos ser como Ele. Nos versos 5 e 6 do capítulo 7 de Miqueias, ele continua: Não creiais no amigo e nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Irmãos, é o eterno problema do pecado. O pecado, ele afetará os líderes do governo e a sociedade em geral. A desonestidade e o engano arruinam a família, o núcleo da nossa sociedade, que é a família. E como resultado, o único caminho que resta ainda para purificar o povo é o juízo divino.
E aqui no tempo de Miqueias não era diferente. Eles só esperavam o juízo divino, que seria o que traria a nação de volta a Deus e restauraria as pessoas de dentro para fora. E chama muito a minha atenção quando Miqueias coloca isso desta forma: o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. A gente liga a televisão, assiste os telejornais e, infelizmente, a maior parte das notícias hoje envolve exatamente os núcleos familiares. Pais estuprando filhas, pedofilia. Como um pai tem coragem de abusar sexualmente de um filhinho, de uma filhinha? O tio que abusa da sobrinha. Meu Deus! Pessoas que matam por nada, por brincadeira, hoje virou moda. Você, se não ficar comigo, não vai ser de mais ninguém. Vai lá e tira a vida da pessoa. Eu vi na televisão agora, essa semana, o camarada que a mulher não quis mais ele, não aguentava mais a vida que levava com ele. E ele foi lá, pulou o muro, entrou pela janela e a faca matou a ex-mulher. Na frente da criancinha de 2, 3 aninhos, ficou ali paralisada e disse depois que papai entrou pela janela e furou mamãe. E ela se esvaindo em sangue, gritando por socorro, morreu ali no lugar, na frente do filhinho, e o camarada, pela mesma janela que entrou, fugiu. E é assim está o nosso mundo. Um amigo me contava que passou a semana inteira trabalhando, recebeu o dinheirinho dele, suado, chegou na sua própria casa, colocou o dinheiro debaixo de um vasinho em cima da geladeira, precisava pagar uma conta hoje, e precisou dar uma saidinha na sua casa. Quando voltou, o dinheiro havia sumido. Evidentemente que não foi sua esposa, seus filhos são ainda pequenos, só entra lá pessoas da sua família. Alguém da sua família entrou e não teve o menor escrúpulo de se apoderar do dinheiro de uma semana inteira de um trabalho suado, sofrido como servente de pedreiro. Que maldade! O cara passa a semana inteira trabalhando para ganhar o seu suado, literalmente, dinheirinho, e o outro que não dá um prego numa barra de sabão chega lá e se apodera, se apropria, sem o menor escrúpulo, sem a menor misericórdia. O mundo cada vez mais está enlouquecido. E o que resta para nós? O versículo 7 de Miqueias, ele encerra o que nós devemos fazer. Ele diz: porém, ou seja, apesar de tudo isso, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Você, amado irmão, querido ouvinte, querida ouvinte, você tem esperado no Deus da sua salvação, confiando que Ele está vendo tudo, não está alheio à situação que você está enfrentando e que no momento certo Ele vai agir? Se não estava, comece a confiar no Senhor. Deus é fiel. E nós o que precisamos é ser fiéis também. Essa relação com Deus é uma relação de fidelidade mútua. Se Ele é fiel conosco, por que não sermos fiéis também a Ele? Que o Senhor aplique o entendimento desta porção da sua palavra em cada coração, em nome de Jesus.